Então, bom dia, pessoal. Eu me chamo Leonardo, faço parte da comissão organizadora da 20ª Jornada Científica do HUB. Durante o evento, minha câmera vai ficar desligada, mas eu vou acompanhar para dar o suporte técnico no que for necessário aqui para vocês. Caso algum de vocês perca a conexão ou tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo telefone de suporte, que a gente tenta resolver sem que a atividade seja encerrada, né? Antes de começar, informo a todos que esse evento será gravado e publicado no canal do HUB no YouTube. Então, ao ligar sua câmera e microfone, você autoriza o uso de sua imagem, voz e nome para essa finalidade, sem qualquer ônus em caráter definitivo, pelo prazo de 10 anos. Informo também que, ao acessar essa transmissão pela plataforma da jornada, sua presença foi registrada automaticamente e o certificado de participação será emitido em até 30 dias após o evento. E para você conseguir o certificado, basta entrar novamente na plataforma, fazer o seu login e fazer o download do certificado na área do participante. Tá? Então, dito isso, passo a palavra à nossa moderadora, professora Juliana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui como moderadora dessa mesa. Queria agradecer a participação aí de todos os presentes e principalmente dos participantes, né, palestrantes. Eu sou professora Juliana Fracon, eu sou fisioterapeuta, sou docente da FCE, do curso de fisioterapia na Faculdade de Ceilândia, e atualmente estou como coordenadora da Coremu. Essa é uma das atividades, então, que compõe a programação da 20ª Jornada Científica do HUB, que acontece nessa semana de forma online. Solicito, assim como o Leonardo já falou, que todos os participantes mantenham suas câmeras e microfones desligados e os palestrantes que deixem a sua câmera aberta e o microfone quando for falar. Nós vamos, então, participar dessa mesa redonda, que é intitulada Residência em Saúde durante a Pandemia, Experiências e Aprendizado. Nós teremos aqui a participação da doutora Silvia Furtado de Barros, que é graduada em Psicologia, especialista em Psicologia da Saúde e Hospitalar, Preceptoria em Saúde, Psicoterapia e Intervenção em Crise e Prevenção do Suicídio. Atualmente é psicóloga no HUB pela IBSER, atua como psicóloga no projeto Convivência, Ações Integradas de Estudos e Atendimento a Pessoas vivendo com HIV/AIDS e familiares no HUB. É presidente da Comissão Permanente de Humanização do Hospital e atua também como preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Psicologia, Atuação Oncológica e do Estágio Profissionalizante da UNB desde 2014. Temos também a participação da doutora Maria Alice de Vilhena Toledo, que possui graduação em Medicina pela UNB, mestrado em Medicina Clínica Médica também pela UNB e doutorado em Ciências Médicas pela UNB. Atualmente é professora adjunto da universidade, tem experiência na área de medicina, com ênfase em geriatria e psiquiatria, atuando principalmente nos seguintes temas: Alzheimer, idoso, depressão, variabilidade da frequência cardíaca e hipertensão arterial. É coordenadora da residência médica em clínica médica do hospital. Temos a participação do residente Rony Thomas Onibene de Oliveira. Ele é graduado em medicina pela Universidade de Brasília e é residente do programa de residência em clínica médica do hospital. E, por último, temos também a participação da residente Camila dos Santos Ribeiro, que é graduada em nutrição pela Universidade Federal do Pará e é residente do programa de residência em atenção à saúde oncológica do HUB. Bom, nós vamos primeiramente ouvir os palestrantes e depois eu abro um espaço para perguntas e comentários. Então, quem tiver dúvidas pode ir inserindo no chat, que aí eu faço a leitura ao final. Nós temos uma duração máxima de 1h30, incluindo o tempo para o debate.
Então, agora eu inicialmente vou passar a palavra aos palestrantes. A sequência aí das falas, acho que nós não temos nada muito definido, mas gostaria de iniciar talvez pelos residentes, que acho que eles podem expor o que eles vivenciaram nesse período, e aí depois eu passo para a doutora Maria Alice e a doutora Silvia, tudo bem? Então eu vou passar, posso fazer aquela sequência de ladies first, e aí vamos iniciar pela Camila, tudo bem, Rony? Tudo bem, sem problemas. Tá ótimo. Camila, então, por favor, eu peço que você não exceda aí um tempo de 10 a 15 minutos no máximo. Por favor, fique à vontade. E muito obrigada pela presença. Obrigada eu. Deixa eu só compartilhar a tela. Deixa eu ver se foi. Acho que tá tudo certo, né? Então, bom dia a todos e todas. Como a professora falou, meu nome é Camila, sou residente de nutrição e atenção oncológica. Eu vou fazer uma fala bem breve, fiz um slide bem breve, mas só para pontuar algumas coisas mais importantes. Então, residência em saúde durante a pandemia, experiências e aprendizados mais voltado para a equipe multi. Então, a equipe multi do HUB, nós, os residentes, né? Os residentes multi são compostos pela enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, odonto, farmácia, psicologia e serviço social, em média de no máximo 2 residentes por área. E ano passado nós tínhamos 24 residentes, após a saída de alguns, né? Então, no total éramos 24, R1 e R2. Esse ano somos 27 ou 28, se eu não me engano, já que não houve tanta desistência como o ano passado. Então, aqui eu trouxe um pouco da história, das notícias sobre a pandemia. Eu quis pegar o início, bem no caso antes da pandemia, essa notícia do HUB recebe 107 novos residentes médicos e multiprofissionais. A gente estava lá e foi muito impactante, porque em uma semana, que foi a semana do acolhimento, a gente teve toda aquela emoção, a felicidade. Foi muito emocionante reler essa notícia quando eu peguei. E aí, acho que 2 ou 3 semanas depois, já começou tudo. E aí, já em abril, se não me engano, é 20 de abril aqui, a unidade se prepara para receber casos de Covid, era o HUB. E não quer dizer que antes disso a gente já não tinha recebido pacientes que internavam para fazer outras coisas, outros procedimentos, e positivavam com a gente, e a gente que ainda não sabia todos os cuidados necessários, né? Não estava habituado com aquilo. Então, na verdade, a unidade se prepara para receber os casos, era a abertura da clínica específica para o Covid, mas o caos, o medo já estava instalado já desde março. E essa outra notícia, o Distrito Federal fecha março com 3 mortes pelo novo coronavírus. E já era assustador, né? E aqui essa última notícia de 2021, que o HUB iria receber mais 30 leitos da enfermaria Covid, e depois a gente ainda recebeu os pacientes de Manaus, né, 19 leitos. Então, assim, quando a gente pensava que as coisas estavam se organizando, vinha outra situação. Aí aqui eu coloquei a orientação do Ministério da Educação, porque bem no início em que ninguém sabia de nada, né, aquele caos todo, e a gente com medo, e aí residente vai entrar, não vai entrar no Covid, o que tem sobre isso? Então eu lembro que a gente teve uma reunião, residente multi com a Coremu, mas que eles também claro, não tinham dimensão do que iria se tornar, e garantiram não vão entrar em contato com Covid, não se preocupem, né, por toda uma questão que a gente não tem vínculo, não tem salubridade, então não se preocupem, vocês não vão entrar em contato com o paciente com Covid, mas até então não era o que se tornou depois, né? E aí, no dia 14 de maio, o Ministério da Educação soltou essa nota, essa orientação,
que, de novo, só trouxe, de algo novo, só trouxe que, olha, não, os residentes vão entrar, sim, em contato, vão ser linha de frente com o Covid. E, para isso, nós vamos dar um auxílio, né, que é o Brasil Conta Comigo, e por isso vocês vão entrar em contato com o Covid, sim, ser linha de frente. E aí eu lembro que a gente, com a Coremu, também ainda questionou, né, mas não tem como, porque foi uma orientação do Ministério da Educação. A gente pediu para ter acesso à apólice do seguro, porque a gente não sabia, né, o que cobria, o que cobre, afinal, esse seguro que a gente tem. E aí a Coremu enviou para a gente deu uma lida, mas assim, foi muito difícil, porque também, antes de entrar na linha de frente na USRAG, por exemplo, também não quer dizer que a gente já não tinha entrado em contato com os pacientes com Covid e outras alas do hospital. E aqui sobre experiências e aprendizados, a importância de uma equipe multiprofissional, porque eu lembro que, falando até da minha área específica, a Sociedade de Nutrição lançou uma nota no início falando que não seria necessário o nutricionista entrar em contato com um paciente com Covid em áreas assim, né, isoladas. Até entendo que foi por uma questão de racionamento de EPI, numa época que tinha tudo isso, a questão de esgotar os equipamentos, mas com o tempo viu que isso seria insustentável, impossível, porque a equipe de enfermagem já estava sobrecarregada. Como é que eu vou colocar atribuições de outras áreas ainda em cima da enfermagem e da medicina, né, que já estava ali? Então, assim, isso com o tempo foi visto que não, era impossível. Então, aqui no hospital mesmo, né, como tinha essa nota da Sociedade de Nutrição, não vai entrar, então não tinha nenhum nutricionista, ficava de forma remota, ligando, né, a equipe de enfermagem lá, a equipe médica, todo mundo sobrecarregado. Então, foi meio que aprendendo, isso foi um aprendizado importante, eu acho que para todo mundo, e então, psicologia, terapia ocupacional, são pacientes que demandam muito de todo mundo, né? Porque é uma situação de caos atípica para todo mundo, que ninguém sabe de nada. Então, imagina, né? O psicológico são pacientes que evoluem muito, falando da parte mais biológica, né? Evoluem muito rápido para uma gravidade e permanecem nessa cronicidade, na verdade, na fase aguda crítica, por muito mais tempo do que um paciente crítico mais normal, assim, por outras doenças, né? Então, ele fica muito mais tempo na UTI, ele demanda muito mais. Outro aprendizado seria o uso de EPIs, que a gente aprende na faculdade, mas nada comparado ao que a gente viveu nessa pandemia, né? Ordem de colocação dos equipamentos, ordem de tirar os equipamentos, a forma certa de usar máscara. Então, assim, beleza, quando a gente entrava numa ala com paciente com tuberculose positiva, a gente usava N95, mas a gente tinha os cuidados que essa máscara hoje a gente tem, né, que não tocar na parte de fora. Então, tudo isso foi muito, assim, novo para todo mundo, e realmente colocar em prática capote, óculos, né, o que é certo, o que é errado, é máscara por cima ou por baixo. Outra coisa foi a nossa aula online. A gente falou que a gente abriu os caminhos para os residentes desse ano, né? Foi novo, a gente aprendeu junto com os professores a ter aula online, a se adaptar. Outra coisa também é viver longe da família ou com familiares do grupo de risco. Eu acho não tem pior ou melhor, né? Então, assim, boa parte da nossa residência multi, acho que quase metade, mora longe da família, né? Então, a família mora em outro estado, o residente mora sozinho aqui. Então, imagina como foi viver esse momento de pandemia longe da família, dos pais, a preocupação com os pais, e quem mora aqui com familiares de risco, né? A mesma coisa. Eu vou levar do hospital, e se eu levar do hospital alguma coisa? Então, é a preocupação dos que moram longe, e se morar junto também tem preocupação. Então, foi muito difícil para os residentes, em termo psicológico mesmo. Então, rotina de cuidados, a gente pensa que vai sair do hospital, sair daquela linha de frente do contato com tudo e com todos, e vai dizer assim, tá, agora eu vou para casa e vou descansar.
né? Não, a gente chega em casa, tem que tirar o sapato, tem que tirar a roupa assim que chega, tem que passar direto para o banheiro. Então, assim, a rotina de cuidado, a gente não consegue, né, se desprender disso nem em casa. Não consegue chegar em casa e esquecer pelo menos um segundo, porque a gente sempre está em alerta, a gente sempre está tendo os cuidados. Então, criou-se uma rotina também com relação a isso. E sei também que teve gente que até saiu de casa por conta do cuidado com os familiares de risco, né? E aí eu acho que também uma coisa que a gente foi atrás, os residentes multi, mas a gente foi atrás de ler a nossa legislação. Então, isso foi um aprendizado muito grande também. E auxílio, por exemplo, auxílio, moradia, a gente tem direito, não tem direito nesse momento, né? Então, a gente foi atrás de muita coisa nesse sentido também. Todo mundo foi ler, todo mundo foi se atualizar com relação a isso. E aqui, por último, eu peguei essa imagem de ontem, o balanço do Covid até ontem. Eu acredito muito que é muitas experiências e aprendizados mesmo. Não existe lado bom numa pandemia que matou mais de 609 mil pessoas. Realmente aprendizado, experiência, não tem nada de bom para levar disso. Principalmente no momento que, né, não só pandemia, mas a gente estava vivendo um momento político e socioeconômico delicado, e aí hoje eu considero privilégio estar vivo e ter o que comer no Brasil, de tão difícil que está sendo ainda, né, a pandemia. E por último, algumas fotos que eu pedi para os residentes me enviarem da equipe multi. A Silvia veio aqui, ó. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Camila. Muito boa essa explanação. Eu vou passando as palavras e ao final a gente abre para os debates, tá, pessoal? Acho que é mais produtivo. Bom, vou passar a palavra então para o nosso residente da medicina, Dr. Rony Onibene. Fica à vontade, Rony. Olá, bom dia. Como a professora Juliana já me apresentou, eu sou residente de clínica médica do 2º ano do Hospital Universitário de Brasília. Eu, diferente da Camila, acabei optando por não fazer slides, e a Camila, tendo primeiro, me ajudou muito, que ela fez uma introdução excelente aí sobre tudo. Hoje na medicina nós somos cerca de 200 residentes em um pouco mais de 30 especialidades, entre clínicas, cirúrgicas, pediatrias, entre outras, e subespecialidades. Eu optei para compartilhar algumas experiências que eu pude vivenciar com inúmeros outros colegas ao longo da pandemia. Eu falo igual a Camila em relação ao tempo, quando a gente entrou na residência, lá em março, eu lembro que eu tive 3 semanas de residência normal. Depois, ali, ainda em março, no rodízio de gastroenterologia, tudo mudou. Da noite para o dia, a residente não vai poder estar, como que vamos ficar, vamos reorganizar todos os rodízios. E aí a gente teve muita dificuldade, a gente realmente teve uma série de problemas, mas que com muita conversa, com participação do coordenador e com empenho, a gente conseguiu ir se desdobrando para que a gente pudesse ter uma boa residência e pudesse cooperar, principalmente com inúmeras pessoas e principalmente com o hospital naquele momento dificultoso. Uma das experiências que me vem primeiramente é a experiência que a gente teve, eu acho que todo mundo pôde participar de alguma forma, dos rounds que vinham acontecendo dentro da área COVID. A partir do momento que teve a determinação que o nosso CPA iria se transformar em área COVID, diversos staffs nossos foram realocados para lá e os residentes, a princípio, não poderiam entrar, assim como a Camila comentou. Mas a gente ficava de longe acompanhando o que estava acontecendo. E eu lembro até hoje a doutora Verônica, professora da pneumologia, eu acho que todos conhecem, fazendo um round lá, assim pelo Teams mesmo, filmando cada paciente, e eu lembro de basicamente todos os staffs de todas as especialidades participando, tentando entender e colaborar com aqueles casos. Um dos primeiros casos era um paciente de JP, de 24 anos, que estava entubado, um caso extremamente grave, e todo mundo tentando sugestionar algo, a gente ainda perdido, né, no pouco de informações que a gente tinha em relação ao tratamento, para fazer o cuidado daquele paciente. E aí eu lembro, assim, muitos residentes com receio de estar lá por doenças,
por outros problemas que já tinham pessoal, mas outros, inúmeros residentes querendo estar lá para poder contribuir. Porque uma das grandes dificuldades que a gente teve da parte médica foi o deslocamento de profissionais que não atuavam com aquele tipo de paciente há muito tempo. Então, um exemplo que eu gosto de citar é uma professora nossa, excelente dermatologista, mas que ela já não via paciente clínico e paciente naquele estado de gravidade há mais de 25 anos. E ela foi deslocada para fazer o cuidado daquele tipo de paciente. Então, era muito dificultoso. Então, assim, foi uma experiência diferente e que, no primeiro momento, a gente só pôde assistir. A gente estava de longe, tentando entender um pouco melhor, se cuidar, entender como a gente poderia colaborar, mas a gente acabou que ficou à distância. E aí eu lembro que depois que as coisas foram ficando um pouco mais entendidas, eu tinha pedido à professora Maria Alice, até pelos ajustes em relação aos rodízios, para tentar fazer um rodízio eletivo lá dentro. Eu antecipei um rodízio eletivo do meu segundo ano para o primeiro ano, e ali em junho, julho, eu fui um dos primeiros residentes médicos, juntamente com um R igual ao meu, a poder rodar na parte da UTI Covid nossa. E acompanhei a doutora Verônica. Foi um momento de grande aprendizado, mas também foi um momento de grande impacto. Eu queria até mostrar para vocês, que eu acho que foi o primeiro que me marcou ali. Eu peguei um vídeo que eu gravei naquela época, ele é de 2 de julho. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Esse é um vídeo quando eu estava assumindo um dos meus primeiros plantões lá no CPA, em que um dos colegas técnicos propôs, eu não sei se está com áudio, que toda a equipe, tanto de enfermeiros, como técnicos, como os médicos, fizessem uma corrente de oração para que abençoasse aquele plantão. Os colegas que já estavam há um tempo já estavam extremamente desgastados. Eu acho que foi uma das coisas mais impactantes, realmente, tanto a equipe de enfermagem como a equipe médica estava em um nível de estresse, de preocupação, tanto com a saúde dos pacientes, mas como da sua saúde própria, como da saúde dos seus familiares, que se uniram naquele momento para fazer uma oração em conjunto. Então, isso ali para mim foi muito marcante, porque eu nunca tinha visto isso em nenhum local que eu havia trabalhado até então, com 2 anos de formação, e muito menos no Hospital Universitário de Brasília, que é uma referência. Então, eu acho que o que me marcou muito ali foi a união e a forma de estar em conjunto para lidar com aquela situação que até então era desconhecida por todos nós. Mesmo a doutora Verônica, com formação em medicina intensiva, acostumada nas diversas situações, ou outros professores nossos nunca tinham lidado com aquilo. Então, esse foi um dos momentos mais marcantes assim para mim. Uma outra experiência que eu acabei tendo, que foi extremamente marcante, foi a questão dos boletins médicos. Fazer a passagem dos casos clínicos em relação aos pacientes apenas por telefone, sem poder compartilhar de maneira mais expressiva com o contato, o sentimento que nós estávamos tendo em relação aos pacientes para os seus familiares, foi algo extremamente impactante. A gente ouvia coisas muito boas, ouvia pensamentos e intuitos muito bons dos familiares, mas ainda era distante, faltava aquele calor ali. E muitos familiares muito preocupados, sem poder ver os seus entes queridos. Foi algo que, em muitos momentos, deixava a gente bem triste. Às vezes, depois de alguns boletins, eu ficava realmente mal por não conseguir passar com maior apreço aquilo que estava acontecendo com aquele familiar, me colocando no lugar daquele familiar que estava ouvindo, de não poder ver o seu ente querido. Isso realmente foi bastante impactante. E uma coisa que a Camila comentou e que para mim realmente fez todo sentido quando eu tive lá dentro foi isso. Na enfermaria, nosso dia a dia, a gente pode estar ali, precisa de uma ajuda na nutrição, vou lá na sala da nutrição, falo diretamente com os meninos, eles vão no paciente, vem o paciente, me trazem alguma informação a mais, com o pessoal da TO, o pessoal da psicologia. E, inicialmente, a gente não tinha isso lá dentro, porque realmente teve essa questão das
algumas especialidades poderem fazer o trabalho à distância, que realmente daria, mas que trazia uma dificuldade muito grande para a gente. E aí eu ainda peguei esse momento de transição. Então, lá dentro, inicialmente não estava entrando algumas especialidades, mas eu lembro que logo em seguida foi liberado, e aí eu lembro do primeiro grupo de nutricionistas entrando, a Thaís da nutrição entrando lá, o pessoal da farmácia entrando, e aí assim, todo mundo entrando como se fosse um universo novo, né, por conta de toda a questão de paramentação e tudo mais, e realmente aquela unidade ali foi se enchendo, e uma coisa que eu pude perceber nesse período foi que a equipe que estava lá dentro, que já estava atuando inicialmente mais sozinha, né, tanto de enfermagem como de médicos e fisioterapeutas, foi se sentindo, assim, realmente eu acho que mais abraçada por sentir que o restante da equipe estava em conjunto e que o trabalho poderia ser feito melhor, né, e os cuidados iam ser melhor. Isso foi uma felicidade muito boa. Eu tenho a imagem na minha mente realmente das equipes chegando, assim. E uma outra que eu gostaria de compartilhar, assim, de uma experiência que eu acho que foi muito grande para toda a parte médica de residentes, foi o treinamento profissional, que foi proposto pela professora Maria Elis, pelo professor Ricardo. Agora, isso já foi agora em 2021, já nessa segunda onda que a gente teve ali no finalzinho de março, início de março e abril, em que os professores optaram e tiveram a brilhante ideia de se juntarem as equipes da clínica, a equipe da anestesia, para fazer um treinamento para os inúmeros profissionais que iriam atuar ali no espaço Covid, que a gente teve muita dificuldade com profissionais que não estavam capacitados, porque não eram a função que eles exerciam previamente. E aí eu tive a oportunidade de organizar, junto com a professora, um treinamento para mais de 138 profissionais, sendo 22 staffs de inúmeras áreas, desde otorrino, neurologista, urologistas, radioterapeutas, especialidades que não exercem realmente um trabalho dentro do ambiente de terapia intensiva, mas que se propuseram a estar ali em um dia de treinamento, aprendendo sobre o ACLS, do cuidado mais intensivo, das medidas mais importantes, né? Então, isso foi uma experiência muito legal. E aí, desses, a gente ainda teve 48 residentes médicos que fizeram esse treinamento e muitos puderam relembrar conceitos que já não vinham desde que formado, que faz toda a diferença na hora prática para a realização de uma intubação, para a realização de uma RCP, que são procedimentos que foram muito recorrentes dentro da unidade COVID, né? E eu acho que uma das últimas experiências que eu gostaria de compartilhar é a possibilidade de atuar na enfermaria de reabilitação pós-Covid, que também foi agora em 2021, foi ali no mês de maio, e até então eu só tinha realmente visto os pacientes em estado extremamente graves em ambientes de UTI, tanto no hospital universitário como em outros hospitais, mas ter atuado na enfermaria de reabilitação me encheu de novo de esperança. Eu acho que a palavra é essa. Eu pude dar alta e pude cuidar e ajudar a reabilitar inúmeros pacientes que eu mesmo, às vezes, até tinha intubado ou tinha cuidado durante a internação. Então, assim, eu cheguei a tirar algumas fotos, mas como não tem a liberdade deles para colocar, eu optei por não colocar. Mas de muita felicidade de ver um paciente que previamente estava em ventilação mecânica, depois ficou em traqueostomia, não estava conseguindo falar. Eu vi todo o trabalho executado por a equipe multi de fono para esse paciente voltar a falar, ter uma fonação, fazendo as primeiras palavras depois, às vezes, de 3 meses com a família, voltar a andar, aprender a andar e até o momento de poder ter alta, que até há pouco tempo era inimaginável. Então, foi uma experiência muito boa que eu também pude experimentar e que outros colegas também puderam vivenciar. É claro que, assim, agora já mais encerrando, a gente teve diversas dificuldades que a gente não esperava. Quando eu me submeti a fazer uma residência médica em clínica médica, era inimaginável o que a gente ia encarar. A residência foi totalmente alterada, mas, assim, até um agradecimento específico à doutora Maria Elice, que foi uma coordenadora implacável, que basicamente a gente teve momentos que a gente falava diariamente por telefone, ela me perguntando, eu sou representante da clínica médica, nós somos 20 residentes ao total, me perguntando quais eram as dificuldades, quais os problemas e o que poderia ser feito para tentar amenizar o impacto na nossa formação
durante todo esse período de Covid. Então, foi mudança de estágio, reajuste, foram feitas várias adaptações, quase just in time, para que a gente pudesse realmente ter uma melhor formação. Isso só foi possível realmente porque a professora estava ali lutando pela gente, junto com a Coreme, fazendo tudo necessário para que a gente pudesse ter uma boa formação e adaptação durante esse processo. E até mesmo a participação no ambiente Covid, que foi de suma importância para a nossa formação. Eu vejo assim hoje que ter passado pelo que eu passei com o Covid, a pensar no que nós vamos ter ainda nos próximos anos, tanto com essa pandemia como de outras que virão, eu acho que foi extremamente importante. Então, assim, foi uma vivência dificultosa, mas que nos trouxe ensinamentos bem, bem importantes. E é claro que o distanciamento que a gente teve do hospital no início, com o fechamento de ambulatório, redução de cirurgias, restrição das internações por diversas questões clínicas, dificultou muito. Mas a gente conseguiu contornar da melhor maneira possível, apesar das inúmeras barreiras. Então, eu acho que era um pouquinho disso que eu tinha para contribuir, para compartilhar em relação a essas vivências. Sigo à disposição. Muito obrigada, Rony, muito pertinentes, acho que muito boas as suas colocações, agradeço. E para dar uma sequência aí na sua fala, acho que vou convidar então a doutora Maria Alice para complementar aí, para falar, né, o que ela se propôs e depois a gente volta a falar. Muito obrigada, doutora Maria Alice, pela presença. Eu que agradeço, né? Eu acho que é muito importante a gente passar por esses momentos de reflexão, né? E de discussão para crescimento. Isso faz toda a diferença. Até agradeço vocês dois, a fala de vocês dois, tanto da Camila quanto do Rony, assim, de abrir o coração mesmo, né? E mostrar as dificuldades, né? A palavra da Camila assustadora, né? Eu até anotei aqui, uma das frases da Camila foi assustador. E realmente, então, assim, eu também não preparei slide, eu deixei mais como anotei alguns pontos eu acho que são, assim, mais fundamentais, porque, assim, em 15, 20 minutos a gente não consegue esgotar, né? Mas, assim, algumas coisas são, acho que, bem importantes. Então, assim, do meu ponto de vista, a principal característica dessa crise, que não foi no nosso hospital, na nossa residência, foi uma crise mundial, né? Todas as residências, assim, acho que do mundo, pelo menos do país, que a gente tem bastante contato, a principal característica foi a incerteza. E todos nós estamos acostumados a se basear e se pautar assim, em coisas já pré-estabelecidas. Por exemplo, quando vocês entraram para a residência, vocês viram o programa, falaram com o colega, todo mundo se baseia nesse programa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando as coisas mudam em qualquer esfera da vida da gente, na verdade, a incerteza, o ser humano lida muito mal com isso, né? E foi uma coisa assim que veio a incerteza em todas as instâncias da vida. E pior que isso, ninguém tinha resposta. Porque quando surge uma crise, você vai lá, consulta alguém que já passou por isso e tal, ok, você assim se baseia, mas ninguém. Se você perguntar para as autoridades, veja bem, que nem o Rony falou, ele foi dar plantão, nem quem era intensivista sabia como lidar, ninguém conhecia essa doença. Então, olha a situação, é um estresse crônico, né? E viver sobre estresse crônico não é fácil. Então, todo mundo, não só os residentes, como todo mundo, todo ser humano, né? Acho que mundialmente, eu acho que é a principal característica. E aí é uma coisa, vamos trabalhar o que é possível, inclusive das habilidades não cognitivas, que foi uma coisa que a gente começou a trabalhar. Cognitivo é o ganho das competências, mas existe muitas competências além das cognitivas. E acho que foi um momento assim grande para que a gente trabalhasse
essas competências não cognitivas e a questão de resiliência também. E isso forçou a gente a mudar do dia para a noite tudo, né? A maneira de se portar, de vida, mas inclusive também programa de residência. Está tudo certinho, rodízio, estágio, e a gente teve que mudar tudo. Assim, a meu ver, a clínica médica teve muitas dificuldades, mas teve também ganhos. E acho que, assim, se a gente colocar na balança hoje, teve mais ganho do que dificuldade. Talvez não seja a fala de um residente de área cirúrgica, porque eles tiveram uma diminuição grande do número de cirurgias e, assim, não existe a possibilidade de repor, prolongar a residência, enfim. Talvez não seja, e acredito que não seja mesmo, o pensamento de algumas outras áreas cirúrgicas. A oftalmo foi bem afetada, cirurgia de uma maneira geral. Mas a clínica médica, sim, hoje, a meu ver, o balanço foi mais ganho do que perdas, né? Antes, a gente tinha o programa da clínica, que era dividido em competências, inclusive áreas que eles precisavam rodar. Por exemplo, cardiologia, eles rodavam um mês no primeiro ano, um mês no segundo ano, até para a gente ver ganhos e como que isso ocorria. Eu tive que mudar tudo, assim, radicalmente, do dia para a noite. E o segundo maior grupo de residentes do hospital, de área, né? O Rony falou, atualmente a gente tem 20 residentes, só que a gente tem 4 residentes da Dermato, que passam 4 meses, e 2 residentes da Infet, que ficam o ano inteiro, o primeiro ano com a gente. Então, na verdade, são muito mais. A gente tem aí 26 residentes para administrar, né? Então, assim, você ter que mudar tudo não é uma coisa fácil. Então, o que a gente fez no primeiro momento? Concentrou o treinamento de urgência e emergência. Eu acho que é uma das turmas que, assim, trabalhou bastante essa questão de urgência e emergência, não sem razão, que eu vejo que muitos, porque, assim, ficaram mais treinados, tem muita gente querendo UTI, coisas assim, mais relacionadas à urgência e emergência. Porque, assim, ficou mais fácil, né? Porque treinou bastante. E, naquele primeiro momento, logo no ano passado, o Rony vivenciou esses 2 anos, a gente teve aquele primeiro momento em que houve muito medo, foi realmente, Camila, um momento assustador, não só para vocês, para a gente também, porque a gente preocupa com a saúde de vocês, não só física, quanto também mental, né? E o pessoal, assim, a direção do hospital segurou o máximo a entrada de vocês no COVID, assim, o atendimento direto ali no covidário, né? Mas que era uma coisa que a gente sabia que é irreversível. E aí surgiram as ideias, né? Vão fazer o rodízio eletivo, obrigatório, e o Rony mesmo, assim, participou, e o pessoal que já formou também, que antigamente eram os R2, que também deram muita força. Eu falei, não vamos pôr obrigatório. Nesse primeiro momento, nós vamos colocar, assim, opcional, porque a gente tinha residente que o pai estava fazendo quimioterapia para câncer. A gente tinha residente que estava com bebê de 2, 3 meses. A gente tinha residente que tomava imunossupressor. Eu não podia pôr um rodízio obrigatório no momento em que o medo... Tinha pessoas que estavam, como, lógico, residente é ser humano, então estava petrificada de medo. Então, eu não podia, o rodízio obrigatório você está na hora do seu rodízio, vai. Então, eu tive muita crítica, tive pressão,
E, assim, acho que o Rony, nessa ocasião, deve ter, o Rony não, nós vamos começar quem se sente mais à vontade e tal. E o Rony foi o primeiro, ele e o Isaac foram o primeiro a entrar no convidado. Então, ele foi, assim, um voluntário dentro do medo, dentro de todas as incertezas, ele confiou, tinha os professores que sabem lidar com emergência, e a gente teve bastante apoio. Então, dentro do carro, o Rony foi o primeiro residente médico a fazer o rodízio no convidado. Então, assim, que eu agradeço muito, porque o exemplo dele e do colega na ocasião foi, assim, fundamental para os outros irem perdendo medo, porque você ser o primeiro numa coisa que ninguém nunca foi, é assustador mesmo. Então, isso foi com que as pessoas fossem perdendo medo. Então, era trocando rodízio a cada 15 dias. O Rony lembra disso, isso não foi fácil. Então, nesse segundo momento, foram até que já na segunda onda, no segundo final do ano passado e esse ano, a gente já estipulou o rodízio, vamos dizer, do convidado. Foi uma coisa bem tranquila. E as coisas foram fluindo. Eu acho que muito, na verdade, tem a ver com o grupo de residente que a gente tem atualmente, o grupo que a gente também tinha, tá? Que são, assim, nota 10. Rony, sem querer, porque eu não precisaria falar isso, mas eu acho que o grupo como um todo, claro, todos têm pontos fortes e algumas dificuldades, mas é isso, o supervisor tem que trabalhar exatamente o que o residente tem que crescer e fazer com que a equipe ande junto. E uma das coisas que eu acho que foi um dos maiores ganhos foi em coesão, solidariedade, amizade e o treinamento de ética desses meninos. Porque quando eles entraram, que nem o Rony falou, tinha pessoa que não ia há mais de 25 anos, não fazia emergência. Como que ia fazer emergência no paciente? Gravíssimo, eram todos pacientes que desestabilizavam. Assim, 2 horas ele estava melhor e piorava muito, afundava e tal. E o próprio staff, que é quem ele podia perguntar, não sabia. A gente teve, na ocasião, o Rony sabe disso, R2, vários, o Rony era R1 em 2020, vários que atendia telefone de madrugada, os próprios colegas ligavam para os R2, que já tinham feito treinamento em urgência e emergência, já tinham passado por área, ligavam às vezes até para... Mas, assim, geralmente ligavam para os colegas mais gabaritados, e o colega, de madrugada, orientava esse residente, porque ele não tinha orientação do staff. Então, assim, a questão dessas particularidades é o que eu observo hoje no meu grupo de residente, a questão da coesão, da amizade. Inclusive, a gente vai fazer até um painel com fotos e tudo, porque eu acho que é merecido. É uma das coisas que a gente não via antes. Então, eu acho que esse foi um dos grandes ganhos. Também, assim, a gente teve o apoio, essa questão também de ética, solidariedade, a gente viu também muitos staffs, doutora Verônica incansável, fazendo protocolos, vários, né? A gente está pontuando alguns que foram, assim, decisivos, fazer protocolo até para o staff ali, que não tem muito treinamento, poder seguir uma orientação. O Rony ajudou nesses protocolos também, o doutor Ricardo, que ajudou também interlocução, a hora que vinha a ordem de cima, a gente tinha que apagar as fogueiras, porque era uma coisa bem complicada, se montou uma urgência, emergência
no andar, né? Às vezes não tinha nem plantonista, foi assim, algumas coisas bem complicadas. Então, o doutor Ricardo também ali ajudando, na verdade, a equipe da Infecto toda. Então, houve alguns prejuízos, houveram, porque vários staffs foram, ambulatório fechou 2020, staff realocado para urgência, então eles deixaram de ter algumas coisas. E o que a gente também fez? Primeiro mês ficou totalmente sem atividade teórica, porque a gente estava naquilo, vamos ver como que a gente vai organizar. Depois, assim, veio a questão do ensino online e a gente, assim, implementou muito a carga horária em 2020. Esse ano tem também uma carga horária da parte teórica um pouco maior, mas tem a obrigatória e a opcional, que os residentes brincam comigo que é optatória, né? É opcional mais que eu cobro, então, assim, optatória. Mas em 2020 teve muito isso. Então, a gente tinha clube de revistas só para se atualizar em Covid, a gente fez parceria com a USP, até hoje eles participam de aulas da USP, tem aula. Então, assim, aumentou. Eu acho que, na verdade, o ganho, algumas coisas vieram para ficar. O ganho que a gente teve no ensino à distância, a gente teve, por exemplo, profissionais até de fora que puderam dar aula de uma expertise grande, que puderam dar aula para o residente. É claro que eu acho que não vai substituir totalmente, porque aquele contato, a gente fazia aula presencial, porque é nesse momento que eu tenho contato com os residentes, é o olho no olho, eu vejo quem está mais apagadinho, quem está mais, assim, até para a gente trabalhar, identificar problemas, né? Então, esse contato pessoal é muito importante. Mas eu acho que houve alguns ganhos também, até do ponto de vista de participação, né? Eu acho que isso também foi bom. Esse desenvolvimento, né, de outras competências, como o Rony falou, nós começamos, e até eu vou colocar no programa do próximo ano, outras competências, como, por exemplo, o residente, como o treinamento em, não seria uma docência, mas essa de ensinar, né? Porque acaba que o R2 tem papel de ensinar o R1, tem papel de ensinar o interno, tem papel de ensinar os outros, a equipe, trabalhar em conjunto. Então, essa competência, porque o ensinar também tem algumas regras assim básicas, né? Então, isso é fundamental. Por exemplo, o Rony, a gente ajuda, é um facilitador, mas o Rony estava em todos os treinamentos. Ele, assim, graças ao grupo, né? Foram outros residentes também, todo o grupo, na verdade, participou desse treinamento, que treinou além. O Rony ainda ficava, nossa, tem que ter um staff, porque eu que vou ser, mas assim, ele é muito competente. Então, ele sabe, às vezes, mais que outro staff. E horas de voo, intubação e tal. Então, você pega um staff de uma área que não mexe com emergência, claro que ele está mais treinado. E, assim, ele participou desse ensinamento. Então, tinha o pré-teste, pós-teste, a gente teve a ajuda da Patrícia, também da simulação, né? Mas, assim, foi um treinamento e ensino. E eu acho que esse treinamento, eu acho que foi fundamental, e eu vou, inclusive, acrescentar para os próximos. A gente observou também a questão de muitos procedimentos de punção, de veia profunda, enfim, que é necessário também mais treinamento, inclusive em simulação, e aí surgiu até um curso que foi feito já esse ano, do Point of Care, que também teve o Rony ali como interlocutor, né? Eu acho que eu fui muito
feliz em ter esse grupo de residentes, e o Rony, a gente está querendo até ver se ele fica aqui com a gente, porque assim foi excelente. Então, em qualquer área que ele resolva, eu acho que ele é uma pessoa assim, bem especial. Então, o curso de ecografia point of care, treinar punção, treinar tudo isso em simulação, para com segurança no paciente, eu acho que isso tudo foram ganhos, né? E esse ano a gente está correndo atrás do que foi perdido de ambulatório. Então, os rodízios estão meio assim, 15 dias numa coisa, 15 dias na outra, mas assim, faz parte da resiliência e do como a gente tem que ir atrás de competências. Então, eu deixei aquela coisa muito rígida, é obrigatório passar em XY, o que você já sabe, o que você não aprendeu, é o que a gente vai treinar, porque no final de 2 anos você tem que saber isso, as competências. Então, eu estou focando no que teve, não o tempo que o residente já passou em tal área, mas o que ele ainda está com dificuldade. É difícil, porque você administrar stand de residente para não ficar um monte de gente acumulada no local, não é fácil. E a preocupação, né, de uma das dificuldades, por exemplo, naquele primeiro momento que o pessoal, por exemplo, até quando o Rony entrou logo no início, e depois os outros residentes foram entrando, gente, vocês têm que ter uma noção, essa paramentação, a pessoa tem que entrar às 7 horas, sair do plantão, tinha colega que usava fralda, porque você não pode ir no banheiro, você não pode tomar água, você não pode comer nada. Então, é muito puxado. Aí eu coloquei plantões de 6 horas, porque plantões de 12 horas é desumano. Tinha residente no base que fazia plantões de 12 horas, mas eu achei que era muito desumano ficar 12 horas sem beber água, sem nada, sem ir no banheiro. Então, assim, tinha gente que usou fralda, sério, isso é depoimento, porque não podia ir no banheiro, você está morrendo de apertado. Então, assim, a pessoa sai de lá desidratada, você tem que tomar banho, tem o tempo de desaparamentar. Então, na hora do rodízio, só para vocês terem noção de algumas dificuldades pontuais, essa foi uma pontual que, assim, a gente administrou, não foi um grande problema, mas para vocês entenderem, ser humano é complicado. Eu coloquei que esse residente ia fazer 6 horas de plantão. A maioria das vezes ele tinha que deixar tudo resolvido, ele não saía 1 hora de lá, ele saía 2, 3 horas sem comer. Aí ele ia desaparamentar, tomar um banho para se alimentar e hidratar. Houve denúncia, eu deixei à tarde esse plantão, esse residente liberado. Ele dava plantão de fim de semana, completava a carga horária, um plantão de 12 horas de dia, porque na semana que vem ele pegava de segunda a sexta, 6 horas de plantão. Houve denúncia na Coreme que eu não estava dando 60 horas semanais para o meu residente. Assim, que o residente tinha que estar dando plantão, quer dizer, saía do convidário 1 hora, numa mágica, ele tinha que estar ou num ambulatório, ou numa enfermaria, 2 horas da tarde, banho tomado, comendo, hidratado, descansado, para pegar o batidão e no dia seguinte, 7 horas de plantão. Quer dizer, houve denúncia de colega e tal. Então, assim, foram várias dificuldades, a preocupação com contaminação, a gente como supervisor, cada um que positivava, foram vários, graças a Deus, na verdade, todos que positivaram, não foi nem no convidado, foi na enfermaria, né? Porque na enfermaria eles relaxavam, eles entravam todo aparamentado do convidado, fazia tudo certinho, chegava na enfermaria, não é Covid, aí ia ver paciente, entubava até paciente Covid, aí ia fazer, era assim,
paciente da cardio entubado, eu lembro bem, 3 residentes de uma vez, o da cardio, o da clínica e o da anestesia. Era assim, todos, porque era paciente que ninguém sabia e já estava positivado para Covid. Mas, graças a Deus, ninguém teve nenhuma doença grave, graças a Deus. Então, foi assim, mas a gente preocupa. E a saúde mental também, que talvez depois a Silvia até possa falar um pouquinho mais, porque eles estavam vivendo assim, vai lá e faz, sem, às vezes, ter o staff, às vezes se baseava em colega, em outro, ligava para um professor, porque você vai lá, com o residente lógico que tem que ter mesmo, aquela visão, eu estou lá para fazer a diferença, o bem e tal, você está lá, vai lá e se vira. Claro que tem um apoio, mas assim, não foi aquele apoio que ele sonhou. Então, é um estresse, ele viu muita gente morrer, assim, era uma coisa, foi assim, barra pesada. Ele viu o sofrimento da família, ele viu cenas de não havia, o ano passado não havia vaga. Então, paciente com muita falta de ar, saturando, sentado com o outro acompanhante com guarda-chuva, esperando vagar para poder entrar. E a própria gestão falando, não, vamos procurar em outro hospital vaga, você não pode ficar assim, porque podia, inclusive, encrencar ali no gramado mesmo. Então, assim, eles viveram tudo e não, assim, a gente também, mas eles estão no início, né? Não é o que eles sonharam. Então, a gente já passou por outras, por nada como uma pandemia, mas, assim, então eu ficava muito preocupada, porque às vezes era uma família inteira que ia a óbito. Era assim, todos que estavam ali internados, sobrava o neto. Assim, morreu, e você tinha que ir lá e, assim, lidar com aquilo. Então, eles realmente tiveram muita coisa e a gente preocupou. Teve, na medida do possível, quando eu identificava o residente mais em risco, e o próprio Rony me ajudava nisso, porque tem alguns que ficam mais acanhados de falar com o próprio supervisor e tal, e fala com o colega. Ele me ajudava a identificar, e quando eu identificava, a gente conversava, orientava, tentava encaminhar, mas a gente sabe que a procura é mais difícil, né, Rony? Tem um pouco de resistência, mas, assim, na medida do possível, a gente também tentou fazer o que era possível, né? E eu acho que foram ganhos, sabe, Camila? Mesmo você falando, não houve tanto ganho, tá? Porque, assim, esse vírus veio para ficar. E você sabendo lidar dentro do conhecimento, claro que ainda tem muito a ser aprendido, mas, assim, você não está só, você lidou com isso. Quando você entrou com... Tinha outras pessoas que já tinham um pouco mais de conhecimento, já tinham alguns protocolos, porque, assim, esse vírus não vai acabar. A gente não espera que fique nesse nível de contaminação tão alto, que a vacina segure, mas a gente sabe que tem mutação, pode vir outras ondas, e, assim, já não vai ser uma coisa tão assustadora, claro que sempre mas, assim, outras pandemias, o mais provável é que virão, infelizmente. Eu não posso dizer, passamos, ano que vem, vacina fez efeito, isso seria meio, assim, conto de fada, porque a gente sabe que o próprio vírus tem mutação, a gente não acha que vai ficar o caos igual estava, que a gente via ruas desertas, pessoas apavoradas, não saíam de casa, mas, assim, é possível que venham outras ondas,
outros vírus, outras mutações. E aí, você já não vai, você foi pega de surpresa até como aparamentar, desaparamentar. Então, assim, as coisas já vão ser um pouco menos difíceis. Não vou dizer fáceis, porque não é fácil, a gente ainda tem muita coisa para andar, para aprender, mas eu acho que houve, sim, alguns aprendizados, inclusive isso, dessas competências, que é uma coisa que a gente eu vou mudar mesmo, até programação dos residentes para o ano que vem, para já ser uma coisa que a gente consolide. E acho que até a discussão do valor da bolsa, que a principal força de trabalho em todo o país veio da residência médica, como linha de frente. Tá? Então, assim, isso do Ministério dar essa bolsa, que era, assim, muito pouquinho, quase nada, né? Mas, assim, houve, a partir disso, também uma discussão, vai haver um aumento da bolsa, que poderia até ser melhor, mas eu acho que é uma outra coisa que talvez, assim, a pandemia, com certeza, há quantos anos não tinha reajuste de bolsa? Será que foi do nada que veio um reajuste de bolsa agora, na pandemia? Com certeza não. É porque a principal força de trabalho, vocês são muito importantes, foi do residente. Então, assim, vocês são guerreiros e acho que vocês estão de parabéns com todo, porque, assim, uma parte do sofrimento, até que a Camila colocou, acho que talvez a Silvia fale, na verdade é do mundo todo, né? O medo de parente contaminar. A gente teve, porque a gente conversa, né, com os pacientes, eu tive paciente, tinha gente que nem saía de casa, ficou em isolamento total. Então, assim, muito do seu sofrimento também foi o sofrimento de todo mundo. Claro que não é todo mundo que entrou no convidado, mas eu acho que houve também ganhos, né? Doutora Maria Alice, desculpa te interromper, mas eu vou pedir para você já tentar ir encerrando pelo nosso tempo, Não, por favor. Já encerrei. Vamos deixar a Silvia agora falar e depois tiver pergunta, né? Tá ótimo, então. Muito obrigada pelas suas colocações. Doutora Silvia, psicóloga, fique à vontade. E muito obrigada pela participação. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Primeiro, assim, como a Juliana já me apresentou, eu sou psicóloga. E assim, eu vou falar um pouco primeiro de como foi a experiência tanto da psicologia quanto da residência em psicologia no Covid. E depois falar um pouquinho mais brevemente sobre essa questão da saúde mental dos residentes. E assim, como todo mundo sabe, né, tinha um rodízio quando começou, e aí no fim de março precisou rever tudo isso, e com a psicologia também foi a mesma coisa. E a princípio a gente não entrava no Covid, e aí a gente ficou então com o acolhimento das famílias nos casos de óbito, e também com o atendimento dos profissionais. Então, no primeiro momento, a psicologia atuou nisso. E aí tinha muita discussão, assim, mas a psicologia não precisa tá na linha de frente, psicologia, que como pode fazer o atendimento, a especialidade mais tranquila, né, para fazer um atendimento virtual, a que mais vai se adaptar, que realmente não precisa entrar. E aí a psicologia foi acionada em tudo, assim, em tudo que tinha no hospital. A psicologia era acionada tanto para funcionário, para residente, para família, para óbito, para internação. Enfim, foi um momento que a gente viu que a psicologia precisava estar ali e que muito pouco dava para se fazer à distância. E aí, a princípio, então, as residentes auxiliavam na questão do acolhimento das famílias, e aí isso foi muito importante, porque, como já foi falado, às vezes tinham 3 óbitos, 4 óbitos
por dia, e é muito pesado, assim, tanto é que o médico, eles fazem um revezamento de quem dava a notícia para a família, e aí, como se mantinha as outras psicólogas estavam nos outros setores, acabava que ficava muito assim para mim, para as residentes, até que a gente conseguiu fazer esse rodízio também entre a gente. Então, foi muito importante ter as residentes nesse momento também, até para não sobrecarregar mentalmente e psicologicamente a gente. E elas também auxiliaram nas práticas de relaxamento com os funcionários. Então, nesse primeiro momento, a gente atuou nessas duas vertentes. Depois, quando começou a entrar as outras especialidades da equipe multi no COVID, como a internação, né, não parou, as outras psicólogas se mantiveram nas suas áreas de internação e eu que fui atuar para atender dentro do CPA no COVID. E aí, a princípio, também não tinha essa determinação essa obrigatoriedade do residente de psicologia entrar no COVID. E aí, até como a Maria Alice colocou, eu também, assim, não queria colocar isso como uma obrigatoriedade, porque ainda mais eu, como psicóloga, sei que às vezes a pessoa tem um perfil para atendimento com paciente X, mas não tem um perfil para atendimento Y, e dependendo isso, se for algo imposto, na psicologia você vai ter mais prejuízo do que ganho. Então, a princípio, a gente não colocou as residentes da psicologia, e aí ficou só eu atuando no COVID. E aí, depois de alguns dias, as residentes, na época R1 e R2, vieram falar comigo e se voluntariaram, falando que queriam entrar, que queriam participar, diz que queriam me ajudar também. Então, elas se colocaram tanto num lugar de aprendizagem, de querer estar ali para aprender, mas também de solidariedade a mim. Então, sou muito grata a elas também em relação a isso, porque é um ambiente que, assim, é difícil, né? É pesado, como já foi falado aqui inúmeras vezes, então sou muito grata e com a entrada delas, além da gente conseguir fazer um trabalho muito mais de maior qualidade, muito mais humano, a gente também se apoiava e se solidarizava uma com a outra, com os casos e com as situações difíceis que a gente passou lá. E aí, uma dos aprendizados que eu vejo é que a gente aprendeu junto. Então, o que é muito comum, né, isso do staff ensinar para o residente. E aí, na condição que a gente estava, era uma ensinando a outra, era uma ajudando a outra, uma mostrando, eu li isso aqui, eu acho que a gente pode fazer isso, eu acho que isso aqui cabe nessa situação. E aí, a gente foi aprender. Então, como que a gente ia fazer o paciente que estava já em processo de morte? Como que a gente fazia a despedida com a família, sendo que a família não podia entrar? Então, a gente pensou, a gente fazia não podia fazer videochamada se o paciente não estava consciente, se o paciente estivesse sedado, não podia fazer videochamada. Então, a gente teve que fazer despedidas só por áudio com a família. Então, a gente tinha que mediar esse momento, assim, né? De estar ali com o paciente sedado e aí, ao mesmo tempo, com a família no telefone, chorando. E ao mesmo tempo, também tinha casos que foi... assim, muitos raros casos que liberou a família para fazer uma despedida. E aí, a gente tinha o paciente antes de entubar, que acho que foram 1 ou 2 casos que a gente conseguiu autorizar que a esposa do paciente entrasse. E aí, nesse meio tempo, uma outra pessoa morria. Então, uma ia ajudar lá com a família do paciente que tinha falecido, que estava reconhecendo o corpo, e aí a outra fazendo essa despedida do familiar que ia entubar. Então, assim, a gente teve que fazer coisas que, na minha prática também, enquanto psicóloga, eu nunca tinha feito na vida e não sabia também direito como que fazia. E aí, então, a gente conseguiu ver, assim, a potência e as possibilidades que a gente tinha, tanto quanto profissional de saúde e quanto na psicologia. Então, o recurso, né, do tablet, da gente poder fazer videochamada com os pacientes que estavam lúcidos, orientados, os pacientes que estavam sedados e entubados, a família mandava áudio ou vídeo e a gente passava para os pacientes.
e até de coisas que a gente fazia que não é função, né, da psicologia, vamos dizer assim, então, de passar água benta no paciente. Porque, como a Camila trouxe, a gente tinha as outras especialidades também estavam sobrecarregadas, tentavam humanizar o cuidado na medida do que também era humanamente possível. Então, a gente fazia muito desse papel se a família pedir, passa água benta, cola um santinho ali, coloca um terço, se morrer, por favor, enterra, coloca no corpo uma foto. Então, a gente tentava também, na medida do possível, fazer esse tipo de coisa que óbvio, né, não é atribuição de ninguém, mas que a gente acabou assumindo até por essa questão da humanização e da solidariedade, né, tanto com a família, com o paciente e com a equipe como um todo. E aí, além disso tudo, a gente também muitas vezes entrava, né, o foco ali era para atender o paciente, ou a família, né, através da videochamada, mas a gente acabava fazendo atendimento dos funcionários. Então, tinha vezes que a gente chegava lá, tinha gente chorando, tinha gente, tipo assim, meio em surto mesmo, de um paciente que estava ótimo há algumas horas e aí precisou ser entubado. E das pessoas que se apegavam, né, que isso é óbvio, todo mundo é humano ali, né, não é um médico, não é um fisioterapeuta, não é um nutricionista, são pessoas, e que se apegavam aos pacientes, e aí quando o paciente vinha a óbito, ou essa questão de entubar, e aí, assim, o que chamava muita atenção, e das residentes também, é que para facilitar, muitos profissionais colocavam ali como um paciente. E aí, quando a gente passava o áudio, por exemplo, dos pacientes que estavam entubados, e aí alguém da equipe escutava que essa pessoa era uma mãe que tinha 2 filhos, que tinha um esposo, ou que era um estudante que fazia um curso tal, e que tinha... E aí a família contava, que a nossa viagem, que a gente vai reprogramar quando você sai daí, o nosso casamento. E aí a equipe quase morria, assim, de ver, de associar aquela pessoa a uma história. E aí eles ficavam muito mal, assim, de lembrar. E aí se a pessoa morria, falava, nossa, eu não queria saber que aquela pessoa tinha um filho, que aquela pessoa ia se formar, que ela ia se casar. E aí a gente tinha também que fazer esse manejo com a equipe e também de não deixar essa entre aspas, desumanização, né? De colocar aquela pessoa que estava ali só como um corpo ou só como o paciente, né? Como se aquela pessoa não tivesse uma história, não fosse ninguém antes de entrar ali. Então, a gente também precisou fazer esse manejo de humanizar aquela pessoa, mas também respeitar o limite do profissional que estava ali e que acaba, claro, óbvio, ficando muito mais tempo do que a psicologia, né? Então, por exemplo, a enfermagem ficava ali 12 horas, a gente ficava uma tarde. Então, a gente também entende e tentava respeitar a decisão e o momento também que a pessoa estava. Então, assim, a gente precisava, ao mesmo tempo, ligar a chave de atendimento de funcionário, desligar para fazer o do paciente, depois o da família. Então, lidar com esses múltiplos caminhos ali também foi algo difícil, mas também que a gente precisou aprender com o caminho, com a coisa acontecendo, com o carro andando, como se diz, mas que foi olhando assim, né, eu avalio que a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer o que a gente foi proposto, que tinha sido demandado da gente, apesar das dificuldades e de toda a tristeza e de todo o caminho que isso, da forma como isso aconteceu. E aí, assim, pensando na questão da saúde mental, a gente até apresentou na jornada mesmo um trabalho, que além disso a gente tem no hospital, tem o projeto Cuidar, que é voltado para a saúde mental dos funcionários, residentes, alunos, terceirizados, enfim, todo mundo que atua no hospital. E aí a gente fez uma análise dos dados da atuação do projeto com os residentes. E assim, foi triste, porque foram... nos dados que a gente coletou, a procura dos residentes e das práticas que eles fizeram foram muito poucas.
Dos residentes médicos, foi um único residente que passou por alguma prática, e sendo que foi oferecido também uma escuta psicológica para residente médico e para médicos, e não teve nenhuma adesão. Então, eu acho que é algo assim, que a gente precisa pensar sobre em como acessar essas pessoas, assim, que eu acho que a residência, o médico em si e a residência médica tem essa dificuldade de mostrar fragilidade, de aceitar ser cuidado. Então, acho que é algo que precisa ser pensado. E também no residente multi, que apesar deles terem participado e passado por outras práticas, tanto de atendimento psicológico, psiquiátrico e das práticas integrativas, o número foi muito baixo pelo número de residentes multiprofissionais que a gente tem no hospital. Então, foi bom, assim, ter visto esses dados, porque quando a gente antes de ver esse número, a gente achava que, tá sendo oferecido e tá tudo bem. E aí, com isso, a gente viu que tá sendo oferecido, mas quais são os motivos que essas pessoas não estão acessando da forma que a gente gostaria que elas acessassem? E aí, isso vai também além, tanto da procura, né, do residente multi ou médico, como também do preceptor, do staff autorizar a sair, se essa pessoa vai precisar pagar essas horas, se ela vai para um atendimento, se aí o colega vai olhar torto, tipo assim, nossa, eu tô aqui me matando e você vai sair para ser atendido? Larga de ser cara de pau. Então, não só a questão de aceitar ou querer ser atendido, mas toda essa questão por trás também, que a gente sabe que tem em todas as residências, de ser mal visto, né? De quem precisa ser cuidado, de quem sai e larga o posto de trabalho. Então, isso fica também como uma reflexão e algo a se pensar de melhoria também para a saúde mental dos residentes. É isso. Muito obrigada, Silvia. Agradeço a todos aí pelas excelentes colocações. Acho que, assim, gostaria de pedir para quem tem dúvidas que compartilhasse aí no chat conosco, então, para a gente poder ir adiantando. Mas eu queria agradecer, dizer que as colocações foram todas muito pertinentes. Acho que as falas da Camila e do Rony foram extremamente importantes, porque acho que realmente foi muito assustador mesmo, né, Camila? Não só para vocês, mas para todos os profissionais envolvidos, porque era uma coisa totalmente nova que ninguém tinha noção de como era, né? Acho que no CAB é meio redundante ficar trazendo todas essas questões, mas assim, o hospital se empenhou muito em ter os protocolos, em dar curso de paramentação e desparamentação a todos. Então, assim, realmente as coisas pararam por um tempo, né? As disciplinas, principalmente, a gente ainda tem, pelo menos na Multi, reflexo disso até hoje, porque suspendeu tudo até a gente entender como é que as coisas aconteceriam, como que poderiam ser ajustadas, o início desse ensino totalmente remoto, e que não foi só da parte teórica, a gente vê, né, pelos próprios relatos aí do Rony, da doutora Maria Alice, que várias coisas aconteceram, mesmo o que seria prático, aconteceram de uma forma até certo ponto remota. Então, assim, foi um período de muitas adequações e de muita superação, acho que para todos, né? Desde parte administrativa, a parte dos residentes, dos staffs e de todos os envolvidos, né? E os pacientes como protagonistas também em todo esse cenário. Então, assim, a gente entende que vocês, R1, chegaram com toda uma expectativa, né? A gente teve uma grande diferença da expectativa com a realidade, né? Houve uma grande mudança aí, entendo que numa grande maioria para melhor até, e que foi uma fase onde todos estávamos aprendendo juntos, mas foi um período mesmo que de adaptação, né? Aconteceram perdas e ganhos aí no aprendizado, talvez algumas áreas muito específicas pode ter ficado um pouquinho a desejar, né? Como o próprio Dr. Márcio fala, por exemplo, um residente da otorrino,
né? O que ele vivenciou de otorrino nesse período? Então, talvez ele tenha tido algumas perdas, entre aspas, com relação à expectativa e à realidade mesmo. Mas e o outro lado? Né? Então, acho que realmente todas essas questões que foram abordadas são muito importantes. E para finalizar aí com a fala da Silvia, a questão da saúde física e a saúde mental, né, de todos os envolvidos. A gente sabe que para os pacientes, para as famílias, né, essa preocupação de vai pôr uma foto, é um santo, é um terço, é uma água benta, isso não foi fácil para eles, mas para quem estava ali na linha de frente, que tinha que dar as notícias, que tinha que participar, que tinha que ter uma terapia a ser implementada o mais rápido possível, com todo o desconhecimento, né, acerca do assunto. Então, realmente, foram várias as provações pelas quais todos passamos, né? Professora Deide levantou a mão, fique à vontade, professora, é um prazer tê-la conosco. Eu vou ser bem breve, que eu tenho uma reunião agora às 10h30, mas eu não consegui não levantar a mão para falar. Primeiro, para dizer que foi muito gratificante estar ouvindo vocês falarem aqui. É como se a gente estivesse vendo um filme, né? Então, eu acho que mexe com todos nós, mas ao mesmo tempo parece que refaz um lugar dentro da gente de cura também, né? Quando a gente traz isso para a fala, quando a gente traz isso para o discurso, parece que as coisas vão conseguindo ser encaixadas nos seus lugares, porque quando a gente está vivendo, a gente não tem muita consciência, né? E então dizer que foi muito bom ouvir vocês, eu concordo com tudo que vocês colocaram, não vou ficar aqui repetindo, mas eu queria colocar que foi assustador para todo mundo. Estar na gestão de um hospital nesse momento foi aterrorizador. Então, eu acho que todos nós vivemos os nossos desafios nos nossos lugares. Teve dia da gente chegar aqui e falarem que tinham 100 máscaras dentro desse hospital. E a gente desabar, assim, pensando como eu vou ter garantia de EPI para um universo de pessoas. Então, assim, todos nós vivemos os nossos desafios, nossos aprendizados, mas eu queria colocar que a residência teve um protagonismo muito especial nisso tudo. Nós tentamos o tempo todo poupar vocês ao máximo possível, mas tiveram momentos que a sociedade precisava de todos nós. Então, todos nós entramos e o que eu queria colocar aqui era agradecer vocês por não terem desistido da residência, agradecer vocês por não terem desistido do hospital, agradecer vocês por não terem desistido dos pacientes e terem passado por isso, né? E agora a recuperação, a reconstrução, ela é feita por todos nós. Não dá para fazer isso sozinho. Tem coisa que nós nem vamos conseguir fazer, de fato, nós vamos ter que lidar com isso, mas aquilo que for possível, que a gente continue com esse olhar colaborativo, porque a gente só consegue fazer algum movimento se for juntos. Sozinho não dá. Então, me colocar aqui sempre à disposição, assim, eu assumi a JEP por causa das residências, foi por causa da residência que eu vim para cá, então um compromisso meu pessoal, é um compromisso de uma professora que está envolvida com residência desde 2009 e buscando, junto com a Corem e a Coremu, o aprimoramento dos processos e a qualificação das nossas residências. Eu também queria pontuar o que a Silvia trouxe, que é muito difícil cuidar de profissionais de saúde. Nós somos muito resistentes ao cuidado,
nós queremos cuidar, nós temos uma síndrome de super-herói, né? Nós queremos salvar todo mundo, cuidar de todo mundo, mas não queremos ser cuidados. E antes da pandemia, nós estávamos falando muito de como melhorar o cuidado dos profissionais e, sobretudo, dos residentes. Precisamos lembrar que nós tivemos mortes, né, de residentes por suicídio, por uso abusivo de substâncias, e nós começamos a falar sobre isso, e é muito difícil trazer os residentes, trazer os profissionais para essa discussão, para esse engajamento. Então, a Silvia trouxe muito bem isso agora, Silvia, eu fiquei muito feliz com essa sua fala, porque a gente precisa permanecer olhando para isso. Esse problema é anterior à pandemia, ele se intensificou na pandemia e ele precisa permanecer sendo olhado agora, nesse momento. Então, assim, vamos trabalhar junto com os residentes e com nossos supervisores e nossos preceptores essa questão. A gente não pode abandonar isso. Para a gente cuidar de alguém, a gente tem que estar bem cuidado. E só quem pode oferecer esse cuidado para a gente somos nós mesmos. Ninguém fará isso pela gente. Então, a gente precisa se cuidar. Então, de novo, eu só quero reforçar o convite da Silvia. Venha para o nosso projeto cuidar. Venha para o nosso projeto cuidando do cuidador, né? Nós não somos infalíveis. Nós não somos super-humanos. Eu tive uma crise de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, precisei passar 15 dias afastada, faço uso de medicamentos psicotrópicos, mas ninguém precisa chegar numa crise. A gente pode se cuidar antes de abrir um quadro de crise. Então, eu estou dando o meu relato para dizer que ninguém é infalível, tá bom? E assim, um beijo especial no coração dos nossos residentes. Um beijo no Rony, um beijo na Camila e um beijo em todos vocês, tá bom? E obrigada, Maria Alice. A Maria Alice é uma companheira. É muito bom trabalhar com a Maria Alice como supervisora. E a Juliana também é uma companheira na Coremu. E a Silvia é uma companheira também junto com a gente. Ela era a única pessoa que mandava mensagem para a gente aqui da governança. Vocês estão bem? Vocês estão precisando de algum cuidado? Aí ela, você quer conversar? Tá difícil para vocês? E era muito bom saber que tinha alguém que olhava para a gente assim com esse carinho também. Então, muito obrigada, tá, Silvia? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, professora Deide, pelas palavras. É muito confortante, né? Também a gente ouvir essas palavras. Agradeço assim imensamente a todos vocês. Queria devolver, não temos nenhuma pergunta aqui no chat, queria devolver para vocês aí, caso alguém queira, após as colocações aí de todos que falaram aqui na nossa mesa, se alguém quer fazer alguma complementação, mas gostaria já, como a professora Deide, agradecer imensamente o apoio dos residentes. E nós, na Coremu, já estamos preocupados com a saída da Camila o ano que vem, pensando será que nós vamos ter uma representatividade tão efetiva quanto tivemos, né, agora nesse período? Acho que a mesma coisa possivelmente com relação ao Rony aí, que representou mais de 20 residentes, né, como a professora Maria Alice falou. Então, assim, vocês foram essenciais também, principalmente, né, porque vocês estavam sim na linha de frente, e o meu agradecimento a vocês também. Mas fiquem à vontade, acho que a doutora Maria Alice tinha aberto o microfone aí, não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Assim, na verdade, um comentário, faço o R3 também na múltipla, a gente fica pensando no Rony. Não sei então, se aguenta. O Rony vai ficar com a gente depois. E olha só, eu acho também que essa crise, que na verdade ele teve que me ajudar a administrar, né? Igual a Silvia falou, foi um aprendizado mútuo. Ele vai fazer gestão, ele gostou de gestão.
Então, é top. Eu quero que o Rony faça o R3 e fique com a gente. Faz isso com a Camila. R3 para a Camila também. Se pudermos mudar no meio do caminho, bora, Camila. Bom, meu Deus, tem que tirar menos 60 horas, tá? Mas é isso. Mas eu acho que chegou na hora e vai ter sequência, né? Saúde mental agora, a próxima mesa, né? Então, agradecer a todos vocês a oportunidade até da gente... teria muito mais coisa para a gente colocar, mas o tempo é agradecer. Inclusive, a Deide já agradeci até no chat, porque a gente, assim, são pessoas que ajudaram muito, né? E realmente eu fiquei só do lado pedindo, a Silvia ficou do lado, aí eu ficava, Deide, me ajuda aqui, Deide. Coitada, mas assim, o que foram as palavras que me marcaram aqui dessa mesa, né? O assustador da Camila e depois o da Deide, o aterrorizador. Então, assim, realmente foi uma gestão de crise. Não, mas olha, é fantástico, porque foi para todos nós, na verdade, não foi só para você. Com certeza. Todos e acho que a gestão dos conflitos e das crises aí, e tentando gerenciar, e essa questão da saúde mental, que acho que é essencial para todos. Sim, e a Silvia tem razão, a gente tem que, mas existe essa resistência, né? Mas vamos em frente, né? Cada dia um passo, vai dar certo. Isso. Muito obrigada, pessoal. Desejo um bom dia a todos. Agradeço imensamente a disponibilidade, a participação e a excelente discussão, as excelentes discussões que tivemos aqui nesse pequeno período aí. Um abraço a todos e muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, até mais. Obrigado.